O assunto de hoje é lugares temporários. Você já ficou em algum lugar assim só por um período de tempo? Já se hospedou em algum lugar ou na casa de alguém que de repente foi transitório? Você precisou ficar ali naquele lugar por um período de tempo? Ou você já viveu alguma situação na sua vida em que você ficou confinado por alguma situação e depois daquele confinamento, você longe, daquilo que você esperava ou projetava, você saiu daquele lugar e você voltou à vida normal? Eu acredito que muitos de nós passamos por isso. Às vezes nós estamos em alguns lugares, às vezes recebemos pessoas na nossa casa que ficam por um período de tempo, depois elas retomam vida normal. Às vezes uma viagem que você faz de férias, você se hospeda em algum lugar e aquele lugar é um lugar temporário, é somente durante os dias em que você está de férias que você fica naquele lugar. Mas eu quero falar de lugares temporários na nossa vida, não só em relação às questões físicas, geográficas que enfrentamos, mas são algumas cavernas que nós entramos, passamos por esses lugares, passamos por esses momentos e depois nós seguimos muito diferente daquilo que entramos, muito diferente de como nós iniciamos esse processo e esse lugar temporário. Quantos estão dispostos a compreender isso nessa manhã? 1 Samuel capítulo 22, verso 1 a 3, eu quero ler com vocês, é o texto base. 1 Samuel 22, verso 1 a 3, eu quero embasar o nosso papo com esse texto, a fim de que você possa compreender aquilo que Deus está falando. Vai falar da caverna de Adulão. Em outras palavras, vai falar da igreja, Vai falar da comunidade. Caverna de Adulão. Amém, amém? Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e a minha família virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Senhor, a tua palavra, ela é viva, ela tem o poder, Senhor, de mudar e transformar as nossas vidas. E nós oramos nessa hora para que o Senhor possa mudar a nossa história de maneira que nunca mais sejamos os mesmos. Todos os que entraram, Senhor, neste lugar, seja, Senhor, um tempo onde o Senhor possa mudar a maneira, a vã maneira de pensarmos sobre as coisas, e o Senhor possa nos alinhar com a tua vontade. Através dessa palavra, repreendemos todo o mal e tudo aquilo que pode nos roubar aquilo que o Senhor tem nessa manhã, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós dizemos amém. Queridos, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito desse momento na vida de Davi. Muito mais do que Davi, ele é uma representação. Eu quero falar desse momento na sua vida. Eu quero falar desse momento na minha vida. Com certeza você convive com pessoas que são muito diferentes em relação à sua personalidade. Elas são muito diferentes em relação à sua vivência, aos seus posicionamentos. Existem pessoas que elas são proativas, pessoas que elas respondem de maneira muito rápida a qualquer tipo de circunstância ou enfrentamento que as alcança. Existem pessoas que oscilam, elas são conhecidas muitas vezes e até reconhecidas, por laudos médicos como pessoas que são de dupla personalidade, enfim, porque ora elas olham para você, ora elas nem te cumprimentam. Então elas são conhecidas como pessoas bipolar. Nós nunca sabemos muito como lidar com pessoas assim. Já existem outras pessoas que elas são muito melancólicas, queridos. Depende aquilo que elas estão vivendo. A autocomiseração parece que é algo tão assim patente na vida dessas pessoas. É algo tão vivo na vida dessas pessoas e, via de regra, elas vivem muito mais jogadas na cama e no sofá do que qualquer outra coisa. Então nós lidamos com todo tipo de pessoas.
E às vezes nós somos uma dessas das quais você está tentando se definir agora. Obviamente você já deve ter a sua definição, você sabe que tipo de pessoa é. Mas a realidade é que existem momentos na nossa vida que as circunstâncias que nos envolvem, elas nos levam para lugares dos quais nós precisamos entender e compreender em Deus que são lugares que nós não devemos morar nesses lugares. Nós podemos passar por esses lugares, mas nunca fazer desse lugar uma habitação para as nossas vidas. Pessoas sucumbem ao longo dos anos na fé cristã, porque lugares da onde e dos quais elas deveriam simplesmente passar por aquelas situações, por aqueles momentos, por aqueles lugares, elas decidiram fazer daquele lugar uma morada. Então elas vivem lambendo as próprias feridas, elas vivem remoendo as próprias dores, elas vivem lamentando as dificuldades que encontraram, que as cercam, aquilo que elas não mereciam, e a vida vira um grande lamento. E quando você olha para essas pessoas, anos passaram, e você então consegue discernir na vida dessas pessoas que elas perderam a melhor parte da vida. Elas deixaram de viver aquilo que Deus havia trazido e projetado para a vida delas, porque elas não conseguiram compreender que aquele era um lugar de passagem. Pessoas mudam o ciclo e mudam a direção da própria vida porque não compreendem momentos assim. É pessoas das quais elas, por conta das circunstâncias, dos vales e das cavernas que entram, e isso é interessante você compreender em relação ao assunto que nós vamos abordar nessa manhã. Nem sempre é Deus que coloca você dentro de alguns lugares, existem lugares que você entra neles. A Bíblia diz que Elias decidiu entrar numa caverna porque ele ficou com medo de uma rainha, de uma perseguição. A Bíblia diz que Davi, nós vamos compreender isso agora, nós vamos ler o texto, o que levou Davi a entrar dentro dessa caverna. Ele teve que tomar uma decisão, queridos, foi uma decisão dele, em relação ao momento em que ele estava vivendo, em relação às circunstâncias que o envolviam. Ele precisou tomar uma decisão, ele precisou entender, olha, eu preciso deixar o palácio. Nesse período na vida de Davi, Davi já não era mais o pastorzinho de ovelhas, que muitos dizem, né? E até mesmo Samuel capítulo 16 vai nos falar sobre isso. Nesse momento ele não era mais aquele filho que estava no pasto cuidando das ovelhas do pai. Davi, nessa circunstância e nesse momento em que ele foge e ele então precisa estar na caverna de Adulão, ele já era casado com a filha do rei Saul, Mical. Ele já tinha um outro estilo de vida, querido, já era um outro momento na vida de Davi. Davi nesse momento já havia derrubado o gigante Golias, ele já havia enfrentado os filisteus, ele já tinha nome, ele já era uma pessoa agora reconhecida, ele já tinha uma posição muito diferente daquele menininho ruivo que ninguém dava nada por ele quando ele inicia tudo. Mas ele toma uma decisão, olha, eu preciso me refugiar por um período de tempo até que Deus possa falar comigo. Tanto é que nós vemos aqui que ele deixa a família dele em Moabe e diz para o rei de Moabe, olha, fique com a minha família porque eu preciso me refugiar para que eu possa entender aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus irá falar comigo. Então Davi toma uma decisão, queridos, de entrar. Na verdade, Adulão não é uma única caverna, é um complexo de cavernas. A prova disso é que quando você faz um estudo geográfico, né, em relação a essa questão, você vai ver que 400, depois chegou a 600 homens nesse lugar. Não é uma simples caverna, era um complexo de cavernas. E Davi então, ele vai para este lugar por decisão própria. Existem pessoas nos nossos dias e ao longo dos anos e dos séculos que decidem entrar em algumas cavernas. E isso é entendível, queridos, tanto na sua vida quanto na minha. Quantas cavernas eu já não enfrentei? Talvez esteja enfrentando hoje. Quantas você não enfrenta nos dias em que você está vivendo? O momento em que você está passando? A grande questão é, o que essas cavernas estão fazendo nas nossas vidas? O que elas produzem em você e em mim, uma vez que nós decidimos estar nelas? Qual é o propósito, qual é a motivação de você e eu nos refugiarmos em dados momentos da nossa vida? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Davi, queridos, está vivendo um momento ímpar. E pessoas, elas deixam o propósito de Deus, porque quando entram em tempos de reflexões, elas condenam tudo que está fora da caverna. Em condenar tudo que está fora da caverna, nós cometemos um dos maiores erros da nossa vida.
É entendermos então que só nós estamos certos e todos estão errados. E se nós estamos certos, então nós temos a intenção no coração, em primeiro lugar, de abrir uma vala comum e jogar todo mundo dentro. E a gente joga todo mundo dentro da mesma vala. Então logo um homem que feriu você, se você é a mulher, e ele feriu suas emoções, logo o homem nenhum presta. Não é verdade, queridos. Existem homens bons, cadê eles? Glória a Deus. Agora eu vou perguntar para as mulheres: existem homens bons? Não precisa, senão o maridão não quer causar intriga. Ó, a irmã, eu acho que o irmão que deu uma forçada assim nela, parecia que era ela que estava erguendo a mão dele, mas, entende? Então, queridos, nós às vezes fazemos assim. Às vezes um pastor erra com você, líder nenhum presta. Às vezes um líder de célula erra com você, você entra numa caverna que você nunca mais se permite se relacionar, porque um líder te feriu. Às vezes no trabalho, na escola, ou no ciclo de amizades que você tem dentro da sua família, às vezes você abre o coração de algo tão profundo que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Agora você, de repente, rompe com esse casulo e você decide abrir a sua vida em relação àquela situação, e aquilo vai para o ventilador. Logo você nunca mais na sua vida é capaz de abrir as suas emoções com ninguém. Sabe o que isso faz? Eu vou dizer de maneira figurativa, tá? Te traz um câncer emocional. Por que te traz um câncer emocional? Ninguém, nenhum ser humano na terra, queridos, é capaz de lidar com tantas toxinas dentro de si. Nós somos tóxicos. Quantos sabem disso? Você é tóxico, eu sou tóxico, nós somos, queridos. Nós temos muitas coisas das quais nós precisamos colocar para fora. Então, se alguém traiu a sua confiança, eu não sou esse alguém. Outras pessoas que caminham com você não são esse alguém. E Davi, então, ele entendeu que ele entra dentro de uma caverna para que coisas pudessem ser resolvidas em relação ao que ele estava vivendo. O porquê que Davi entra lá? No capítulo 18, né? Nós lemos aí o capítulo 22 de 1 Samuel, no capítulo 18, versos 6 a 9, diz assim: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Davi acabara de vencer uma grande batalha, queridos, derrubar um grande gigante. Mas por conta de algumas mulheres que saíram nas ruas cantando a respeito da vitória que Davi havia acabado de conquistar contra os filisteus, o rei, o sogro de Davi, fecha o coração para ele. Então se inicia a partir daqui na vida de Davi uma grande perseguição por uma pessoa a quem ele amava. Ele amava, queridos. Se você olhar para a história de Davi e de Saul, você vai ver que Saul era um homem atormentado. Saul tinha muitos problemas, ele tinha problemas de espíritos malignos que o atormentavam. Davi pegava sua harpa, porque era um adorador, era um músico. Davi pegava sua harpa enquanto Davi dedilhava os salmos, os hinos. A Bíblia diz que Saul era livre dos espíritos malignos, era liberto dos espíritos que o atormentavam. Depois disso, Davi começa então grandes conquistas para o reinado de Saul. Davi era um servo, queridos. Ele viveu em função do rei. Tudo quanto Davi fez foi para que o rei pudesse reinar em paz. E Davi agora, sem compreensão, ele precisa fugir, porque ele nunca esperava de alguém que ele tanto honrou, de alguém que ele tanto se dispôs em servir, ele nunca esperava um ataque nessa proporção, uma perseguição nessa proporção.
Inicia-se então uma perseguição de Saul para contra a vida de Davi. A Bíblia, se você continuar e seguir lendo os textos, você deve conhecer a respeito da vida de Saul e da vida de Davi, mas você vai ver que então Saul chega a jogar lanças contra Davi, que se desviou delas. Davi teve Saul nas mãos em uma caverna, queridos, enquanto Saul estava aliviando o ventre. E a Bíblia diz que Davi não ousou tocar na vida de Saul, mesmo sabendo que ele o perseguia. E Davi então não está compreendendo tudo. Então nós precisamos entender algumas coisas a respeito dos momentos em que eu e você entramos em momentos assim. Quando nós vamos para cavernas, queridos, nem sempre nós entramos nas cavernas entendendo o que está acontecendo. Às vezes você se vê triste, desmotivado, abatido, abatida, e você tem um sentimento que te alcança e você não sabe muito bem discernir, e você começa então a fazer algumas atribuições, ou você começa a fazer algumas associações, e você começa a pensar: por que eu estou me sentindo assim? Parece que todo mundo me abandonou, parece que ninguém me entende, parece que a igreja não é mais a mesma, parece que os irmãos me desprezam, parece que o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, eu não quero mais. E nós não conseguimos entender. Davi não estava entendendo, mas ele precisava de uma solução para o problema. Não havia mais possibilidade dele continuar na presença do rei ao ponto de perder a própria vida, porque o rei iria matá-lo. Quando entramos em lugares assim, essas cavernas nos ensinam algumas coisas, e eu quero falar rapidamente com você sobre algumas coisas que cavernas ou lugares temporários na sua vida te ensinam, e pode ser aplicada nos nossos dias. Primeiro, a caverna de Adulão é um lugar de reconciliação. Um lugar de reconciliação, queridos. Nós estamos aqui falando da trajetória até Davi chegar nessa caverna, mas uma vez que ele chega nessa caverna, algumas coisas acontecem lá dentro. E é interessante você entender tudo o que aconteceu dentro desse lugar. Existem outras coisas que eu nem vou entrar, muitas coisas aconteceram ali. Eu não consigo precisar, queridos. Eu estudei, busquei referências, não consegui encontrar, porque eu vi muitas citações, mas elas divergiam. Então eu não encontrei uma fonte segura. Quanto tempo Davi ficou dentro dessa caverna? Não encontrei uma fonte segura, por isso não quero mencionar. Então não dá para se precisar quanto tempo Davi ficou lá dentro, mas Davi ficou muito tempo nesse lugar. Historiadores, e é claro, isso é comprovado, que Davi escreveu pelo menos 2 salmos dentro da caverna de Adulão. O Salmo 57 e o Salmo 142 foi escrito dentro desse lugar. Quando Davi refletia das suas lutas, das suas mazelas e daquilo que estava acontecendo com ele, ele teve tempo de escrever esses salmos. Então, em primeiro lugar, a caverna de Adulão é um lugar de reconciliação para mim e para você. Se você entrou em um retiro, sabe, solitude, queridos, é diferente de solidão. Solidão é quando você está indo de mal a pior, mas solitude é quando você se retira para você se recompor, para que você possa se autocompreender e compreender Deus, e compreender as pessoas, compreender o sistema, tudo que você está vivendo. Então nós vemos que no capítulo 16, queridos, Deus levanta Samuel. Samuel, na verdade, um sacerdote, ungia reis na época. Era responsabilidade do sacerdote derramar o óleo sobre a cabeça dos reis. E Samuel então vai à casa de um homem chamado Jessé, no capítulo 16. E esse homem Jessé então traz todos os seus filhos, os que eram fortes, os que eram bonitos, os que tinham habilidades, os que eram guerreiros. Então Samuel diz para o pai Jessé: olha, nenhum desses é aquele a quem Deus tem escolhido para ser rei. Você não tem mais nenhum filho. Jessé não conseguia lembrar de Davi, queridos. A relação de Davi parecia não ser muito bem e muito boa com os irmãos e com o pai. Nenhum dos irmãos se lembraram, nem o pai. Aí Samuel insiste no capítulo 16: você não tem mais nenhum filho? Aí ele falou: rapaz, eu tenho um filho, está cuidando das ovelhas lá no pasto, lá, mas esse aí, não sei, traz ele. Então quando Davi vem, Deus escolhe Davi, queridos, um homem segundo o coração de Deus. Me parece, queridos, que a caverna de Adulão traz para mim e para você reflexões profundas a respeito do momento em que nós quebramos vínculos e relacionamentos. E a reconciliação faz parte desse momento nas cavernas em que entramos, nos lugares temporários em que passamos. A Bíblia nos ensina, e nós acabamos de ler,
no capítulo que eu iniciei com vocês lá, 22, verso 1, diz que tendo então Davi entrado nessa caverna, quem vai lá? A Bíblia diz que os seus pais e os seus irmãos. Antes de chegarem aqueles homens endividados, a família de Davi o procura dentro da caverna. Então, caverna de Adulão, para mim e para você, é um lugar de reconciliação, queridos. Eu acredito que nesse momento houve uma reconciliação entre Davi e a sua família. Os seus irmãos se preocuparam com ele, os seus pais se preocuparam com ele. Davi, entendendo que os seus pais agora corriam risco em estar ali com ele, Davi então leva os pais para Moabe e volta para aquele lugar. Mas é um lugar de reconciliação, um período onde eu e você precisamos refletir quais foram as quebras de relacionamento que nós tivemos. O que nos compete para que esses relacionamentos quebrados possam ser restaurados através da vontade e do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo nos ensina a respeito disso. Paulo diz, olha, no que compete a vocês, seguir a paz com todos. Nós precisamos seguir a paz com todos, queridos. Então, momentos de reflexões onde nós nos retiramos, nós precisamos nos retirar não simplesmente para conquistar coisas. Existe um egoísmo tão grande no coração caído do homem, que todas as vezes que nós jejuamos, a maioria das vezes que nós intercedemos, nós sempre temos por trás do nosso jejum, quase sempre por trás das nossas petições, nós temos algo que nós desejamos. Dá um exemplo, pastor. Seja mais claro, dá um exemplo. Às vezes você ora por uma pessoa que está te perseguindo, não para que ela possa ser salva por Jesus, mas porque você não aguenta mais a perseguição. Em última instância, você não está preocupado em salvação da vida daquela pessoa. Em última instância, você está preocupado em não ser perseguido mais. Em último estágio, você não está preocupado naquilo que Deus vai fazer, mudando a vida daquela pessoa, para que ela possa estar no centro da vontade de Deus. Mas você quer estar bem, você quer estar despreocupado, você quer deitar e ninguém te aborrecer. Quase sempre é isso, queridos. Às vezes oramos pelos nossos filhos, às vezes oramos pelo nosso cônjuge, mas em última instância, a preocupação íntima, mais profunda do nosso ser, é para que nós possamos viver uma vida tranquila. É manhã de nós mudarmos e repensarmos sobre o que é reconciliação, enquanto nós estamos refugiados, queridos, tentando compreender tudo o que estamos vivendo e passando. Qual é a verdadeira reconciliação entre Deus e os homens? Qual é a verdadeira reconciliação entre nós e os outros? Segundo ponto que a caverna de Adulão é para mim e para você, ela não é só um lugar de reconciliação, mas ela é um lugar de ajuntamento. Aqui eu quero fazer um paralelo com a igreja, queridos. A igreja é uma grande caverna de Adulão. É onde homens endividados, sem esperanças, destruídos, prostitutas, viúvas, órfãos, mulheres e homens que não tinham nada, estavam sem esperança, eles se ajuntam. A Bíblia nos ensina nesse texto, Davi estava nessa caverna, ele estava sozinho, vai a família, depois da família, 400 homens foram a essa caverna e se ajuntaram a ele. Então, a caverna de Adulão é um lugar de ajuntamento, queridos, é um lugar onde você não escolhe as pessoas que chegam. O verdadeiro cristianismo não dá o direito a você e a mim uma carta em que nós possamos determinar quem não nos dá, queridos. Você pode escolher tudo na sua vida, você pode escolher a sua profissão, você pode escolher o carro que você quer comprar, a casa em que você quer morar, você pode até escolher a pessoa com quem você quer se casar, mas você não pode escolher as pessoas que Deus salva. A Bíblia diz que Jesus, na verdade, ele morreu em favor de todas as pessoas, independente de tribo, raça, língua, povo ou nação. Não importa o tamanho do pecado ou a quantidade de pecados que um ser humano cometeu, se Deus o colocar aqui dentro, queridos, Deus o colocou. A caverna de Adulão é um lugar de ajuntamento, é um lugar onde Deus vai trazendo pessoas que aprove a Ele trazer, é um lugar onde Deus vai moldando e transformando a vida das pessoas, ainda que nós não compreendamos e aceitemos. E nós precisamos entender isso. Nesse momento na vida de Davi, eu acredito que foi um dos momentos mais difíceis, queridos. Por quê? Porque quando você está na pior, Davi estava na pior, ele está sendo perseguido para ser morto.
Quando você está na pior financeiramente, por exemplo, o que você almeja? Você almeja encontrar uma válvula de escape que te dê uma esperança financeira. Sei lá, um trabalho, né? Ganhar uma causa na justiça, receber uma pessoa na sua casa do dinheiro que, olha, eu vim te abençoar. Você espera coisas assim. Mas você está diante de uma circunstância que está indo de mal a pior, e aí chega um que está pior que você, chega outro que está muito pior do que o que chegou. Aí chega outro que está pior que vocês três juntos. Daqui a pouco vai chegando e você fala, meu Deus, eu estou precisando de uma solução. E só chega problemas. A Bíblia diz que esses homens eram todos endividados e sem esperança, queridos. Não havia mais esperança de visão de futuro para esses homens. Homens dos quais eles estavam já assim, completamente em relação à sociedade perdidos. E eles vão se ajuntando a Davi. Então, na verdade, a caverna de Adulão, para mim e para você, é um lugar de ajuntamento. Sabe o que eu penso em relação à igreja nisso, queridos? Quando esses homens foram se ajuntar a Davi, havia algo na vida de Davi que chamou a atenção desses homens. Eu quero fazer uma tipologia com você. O que é tipologia, pastor? Tipologia é quando existem algumas representações na Bíblia. Pessoas que representam algo ou alguém, coisas que representam algo. E Davi para esses homens representava Jesus, porque Davi para esses homens perdidos, sem esperança, Davi para esses homens era a última esperança que eles tinham. Eles deixaram as suas famílias e foram para uma caverna, porque eles olharam para aquele tal de Davi e falaram, cara, existe algo diferente nesse homem. Não é possível. Existe algo diferente. Esse homem, já haviam sabido, né? Já estavam sabendo. Esse homem derrubou um gigante. Esse homem é diferente. Quem é o nosso Davi, queridos? Quando nós estamos na igreja, quando nós somos ajuntados pelo poder do Espírito Santo, pela salvação, o nosso verdadeiro Davi chama-se Cristo Jesus. E aqui dentro, queridos, Ele é a nossa última válvula de esperança, Ele é o último escape que temos. Você não está aqui por causa de uma instituição, por causa de uma denominação, uma placa. Você está aqui porque existe um Davi sem manchas e sem pecados. Existe um Jesus que escreveu o seu nome no livro da vida. Existe um Jesus que olhou para você quando você nada tinha, quando você estava devendo na praça, espiritual em todos os sentidos, quando a dívida que você tinha te levava para o inferno, perdição e morte, mas aprove a Ele pagar a sua dívida e te trazer para esse ajuntamento e dizer para você, eu acredito na sua vida porque tu és o meu filho, filho em quem eu tenho prazer, você é meu irmão, você é da minha família. Deus está reunindo os seus, queridos. Deus está nos ajuntando porque Deus tem interesse naquilo que Ele começou e iniciou na sua e na minha vida. Então Davi é um tipo de Cristo para esses homens. Nós precisamos entender, queridos, por mais que nós tenhamos muitas possibilidades, não existe ninguém dentro do ajuntamento maior do que aquele que pode mudar o nosso futuro e mudar a nossa história. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus está no controle. Caverna de Adulão é um lugar de liderança e discipulado, queridos. Eu sei que essa palavra discipulado ela foi muito desgastada por muitas afrontas que ela viveu, por muitos abusos que ela viveu. Mas o discipulado na vida de um ser humano é mentoria, nada mais do que isso. É quando você de fato mentoria uma pessoa em relação àquilo que é melhor para a vida dela. É o que Jesus fez com 12 homens. É o que nós fazemos com amigos próximos, independente de religião. É aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, quando nós estamos mentoreando eles a um caminho melhor. É aquilo que fazemos com o cônjuge, quando dizemos para o cônjuge, olha, se você entrar nesse caminho, esse caminho vai te levar à morte. Não entre. E Davi então nos ensina, através da posição dele com esses homens dentro daquela caverna, que a caverna de Adulão é um lugar de discipulado e de liderança. Davi teve que liderar aqueles homens, queridos. Sabe o que mais me chama a atenção nesse momento de liderança dentro daquela caverna na vida de Davi? De todos esses homens, irmãos, endividados, de todos esses homens que estavam assim desesperançados, esperançosos, né? Melhor dizendo, sem esperança. De todos esses homens, quem estava sendo perseguido de morte era Davi. Davi era o pior deles. Mas mesmo no momento mais difícil
difícil da vida deste homem chamado Davi, ele não deixou de liderar aqueles que estavam ao seu lado. Davi liderou esses homens, mesmo sabendo que os seus dias podiam estar contados diante dos homens, mas não diante de Deus, porque ele sabia da promessa que lhe havia sido derramada sobre a cabeça, que era a unção do Senhor. Então Davi lidera, queridos, de maneira corajosa. O que a caverna então nos ensina quando nós passamos por lugares temporários? Eu quero dizer para você que não é o seu fim se você está vivendo um momento de tristeza. Eu quero dizer para você que não é o seu fim se você está vivendo circunstâncias das quais parece que elas não serão restauradas. Eu quero dizer para você, siga liderando. Siga liderando. Siga fazendo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Não desista dos propósitos eternos que Deus confiou nas suas mãos, porque você está passando por um momento difícil da vida. Não desista, queridos. Davi seguiu discipulando e cuidando daqueles homens, mudando a mentalidade daqueles homens, mesmo estando triste. Quando Davi se entristeceu demais, ao ponto de que ele poderia trazer tristeza para a vida daqueles homens, ele escreve 2 salmos dentro de uma caverna. E ele abre o coração então com quem podia ouvi-lo sem julgá-lo, e com quem podia ouvi-lo sem mudar com ele. Às vezes abrimos o nosso coração para pessoas, queridos, que mudam conosco, depende do que falamos. Davi abriu o coração para Deus dentro daquela caverna. Aqueles homens ele discipulou, e aqueles homens ele mentoreou. Ele liderou de maneira corajosa a vida daqueles homens. A Bíblia diz que Davi, na verdade, faz desses homens um grande exército, queridos. São desses homens da caverna de Adulão que saem os valentes de Davi. Quando você lê sobre a história de Davi, haviam 30 valentes de Davi que o acompanhavam em tudo, em tudo. Esses homens eram 30 soldados assim diferenciados. A Bíblia chega a citar que um dos soldados de Davi, desses 30, haviam 3 que eram mais valentes do que os 30. Nos 30, melhor dizendo, haviam 3 que eram mais valentes. A Bíblia chega a citar que um desses homens, quando lutou um dia inteiro em favor de Davi, em favor da visão que Deus havia colocado no coração de Davi e de Israel, terminando a batalha, a espada não soltou da sua mão. Ele precisou de ajuda para abrir os dedos. Um homem que empunhou uma espada nas mãos e matava 800 homens por dia. Você tem noção do que é isso, queridos? Com uma espada na mão você matar 800 homens por dia, em um só dia. Caverna de Adulão. Caverna de Adulão é onde nós firmamos a nossa liderança e não onde nós fugimos da responsabilidade. Caverna de Adulão é onde nós mentoreamos pessoas, mesmo que o nosso coração esteja sangrando, porque nós falamos daquilo que vem dele e não vem de nós. Eu posso estar passando por todas as dificuldades e lutas, queridos. Paulo disse isso de maneira muito clara. Por fora eu sou atribulado de todas as formas, mas o meu interior, na verdade, ele é renovado naquele que vive hoje eternamente. Quantos estão entendendo? Olha, não desmerecendo a luta que você está passando, mas biblicamente dizendo, não importa o que você está passando, importa o que Ele está fazendo aí dentro. Deus está fazendo algo dentro de você, que as circunstâncias em que você está enfrentando, elas farão de você uma pessoa muito melhor do que você era até então. Então os lugares temporários que você e eu passamos, queridos, ao sair, ao passar por esses lugares, sempre fará de nós pessoas melhores do que somos. E Davi sai deste lugar diferente de como entrou com esses homens, diferente de como eles entraram, por causa da sua liderança e por causa da maneira que ele se posicionou. Pessoas que não mudam por conta das circunstâncias à sua volta, são pessoas que são lideradas pelo Espírito Santo de Deus. Davi não mudou, ele liderou pessoas de maneira corajosa. Por último, na verdade não é por último, tem mais 2. Mais uma situação da caverna de Adulão. A caverna de Adulão, queridos, traz nas nossas vidas encorajamento e formação. Davi não só liderou esses homens. Davi, além de ter liderado esses homens, encorajou esses homens para que, depois do momento da caverna, eles seriam diferentes. Davi, com certeza, queridos, pacientemente deve ter ouvido muitos desses homens lá dentro. Davi deve ter dado muitos atendimentos lá, muitos atendimentos.
Muitos desses homens separaram-se com Davi e falaram: olha, Davi, minha situação é essa, minha situação é aquela, olha, eu estou com um problema familiar, minha esposa separou de mim, eu adulterei, eu roubei, eu estou com depressão, eu estou com espírito de suicídio. E Davi foi ouvindo esses homens, queridos, e Davi em todo o tempo encorajou esses homens. Davi diz: olha, a sua situação ela é temporária, filho. Você está vivendo isso hoje, existe um espírito de morte te rodeando, existe uma impossibilidade no seu casamento, os teus filhos estão indo de mal a pior, eles estão nas drogas, na prostituição, o seu trabalho, você está sendo perseguido pelo seu patrão, os teus chefes estão tirando tudo que você tem, pessoas estão te degladiando lá fora, falando mal de você, você está sendo perseguido. E Davi está conversando com esses homens e está dizendo para eles: olha, não ligue para isso, todas essas coisas vão passar, você precisa colocar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. E Davi então elevou os olhos desses homens para Deus. Davi disse para esses homens: com certeza nós devemos elevar os nossos olhos aos montes, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e nada nem ninguém vai nos tirar do centro da sua vontade. Quantos creem nisso, queridos? É o que Davi está dizendo àqueles homens. Não importa o que estão dizendo a seu respeito. Ontem conversava com a Giovana à noite, nós gastamos horas conversando sobre circunstâncias e momentos em que estamos vivendo, na igreja, fora da igreja, decisões a serem tomadas, coisas que estão acontecendo numa velocidade que nós não temos condição às vezes de trabalhar tudo. Nós falamos de muitas coisas, mas nós concluímos da seguinte forma, queridos: nós servimos a um Deus que se levanta em nosso favor, e certamente no seu tempo e a seu tempo Ele mudará todas essas circunstâncias das quais nós não podemos, porque a igreja não é minha, porque você não é meu, porque os meus filhos não são meus, queridos. As minhas finanças não são minhas. Eu tenho um pai, queridos, que paga as minhas contas, porque é Ele que me dá o respirar, é Ele quem me encoraja, é Ele quem me dá saúde, é Ele quem me colocou nas mãos uma profissão, é Ele quem colocou nas minhas mãos um chamado, é Ele quem cuida de tudo. Se aprouver a Ele que eu esteja em cima de uma cama, que eu esteja, mas se aprouver a Ele que eu tenha a saúde que eu tenha, e Ele cuida de mim em todos os momentos. Então Davi está dizendo isso para esses homens: tenha coragem, como Deus disse para Josué. Josué 1,9, Deus fala com Josué: Josué, uma única coisa eu te digo, filho, não tenha medo, tenha coragem, eis que eu estou contigo. Deus fala com Jeremias: Jeremias, não tenha medo, não tenha medo. Deus fala com todos os homens e mulheres na Bíblia que tiveram medo, querido. Moisés teve medo e Deus falou: não tenha medo, diga para eles, Moisés, que o grande eu sou está com você. O grande eu sou está com você. Havia um garoto dentro de um lagar de pisar uvas, malhando trigo, chamado Gideão. E Deus falou: Gideão, o que você está fazendo aí? Não tenha medo, filho. Saia desse lugar. Eu tenho uma obra para colocar nas tuas mãos para que seja executada. Esdras, Neemias, Paulo, Pedro, Tiago, João. Quantas pessoas, queridos, mais nós precisamos citar para provar para você que Deus está contigo, que Ele escreveu o seu nome na palma da mão dEle. Nós estamos diante de um Deus que é vivo, queridos. Ele não muda, Ele foi o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Então as cavernas, as lutas, os dias e as noites escuras que você tem vivido e vivenciado, elas são passageiras, leves, momentâneas tribulações que encaramos em uma vida da qual estamos sendo projetados para a eternidade. É isso que Deus está fazendo, é lugar de encorajamento, queridos. O que muda na sua vida? Esses lugares temporários, o que tem mudado em você? Como você tem saído desses lugares temporários? Caverna de Adulão é um lugar de consultar a Deus, queridos. Davi pega a sua família, leva para Moabe, fala com o rei, volta para a caverna e vai consultar Deus. Caverna de Adulão é um lugar de consultar a Deus. Eu vejo pessoas às vezes que elas estão assim, de maneira figurativa, corcundas, queridos, de tanto peso que elas estão permitindo sobre os ombros. Peso da família, dos fracassos, peso da religião, peso do pecado, peso da acusação, peso de não ter dado certo, peso das comparações. Quanto peso, queridos, quanto peso. E aí você vai consultar pessoas durante os pesos que você está carregando, e as pessoas, às vezes bem intencionadas,
porém mal informadas, teologicamente e biblicamente dizendo, o que elas fazem é colocar mais peso sobre o peso que você já tem. Porque elas tentam associar as suas frustrações e as suas lutas a algum pecado que você cometeu ou alguma coisa que você não está cumprindo. Eu atendo pessoas, querido, eu converso com pessoas, e as pessoas às vezes dizem, olha, eu tenho ouvido isso, eu ouço aquilo, é porque eu não orei, é porque eu não jejuei, é porque eu não fui no culto. O que é isso, queridos? Você acha que pelo fato de você faltar no culto, Deus deixou de ser Deus na sua vida? Se você não conseguiu cumprir um jejum, Deus vai te abominar por isso? Puxa, eu estava jejuando, esqueci, tomei café. Deus vai te mandar para o inferno porque você tomou um café porque estava jejuando? Que isso, queridos? O que Deus está fazendo? Você precisa ouvir Deus. Quando essas coisas acontecerem na sua vida e você passar por lugares que são lugares temporários, você não precisa buscar pessoas a todo momento, você precisa ouvir a Deus. Senhor, olha, eu estava jejuando, tomei café, o que o Senhor pensa a respeito disso? Deus pode falar tantas coisas para você, pode colocar paz no seu coração, falar, está tudo certo, filho, é assim mesmo, você está aprendendo. Ou pode falar para você, inicia de novo, filho, mas você está ouvindo dele. Vai para a palavra, queridos, vai para a palavra. Existem momentos que você precisa ouvir Deus. Davi volta para lá e diz para o rei de Moabe, eu vou voltar para a caverna, porque eu preciso saber o que Deus espera de mim. O que Deus espera de você nesse momento em que você está vivendo? É tempo de você colocar todo mundo numa vala comum, fechar o coração para todo mundo? É tempo de você não voltar mais para aquilo que Deus estava fazendo? É tempo de você nunca mais retomar a posição da qual você, com muita graça, dom e habilidade que Deus confiou nas suas mãos, exercia de maneira tão produtiva para o reino? O reino agora tem que pagar eternamente porque você fechou o coração para as pessoas? É culpa do reino isso, queridos? Centenas de milhares de pessoas são afetadas pelas suas ações. Você acha que são só as que convivem com você? Não são. O fato de você não... Eu vou dizer algo para você que é importante. Preste atenção no que eu... Foca aqui. Eu quero dizer isso para você. Alguns homens e mulheres de Deus mudaram a história da raça humana, queridos. E eu quero dizer para você, às vezes você acha que aquilo que você faz afeta só as pessoas que estão com você. Não é uma realidade. Não fosse a posição de um homem que pregou para Billy Graham, nações não tinham sido alcançadas, queridos. Se a pessoa que pregou para Billy Graham, ela tivesse uma visão assim, olha, eu fui ferido, não quero falar nem com os que estão próximos a mim mais, ele não teria falado com Billy Graham. Se a pessoa que pregou para John Wesley, queridos, tivesse entendido que as feridas que ela teve e que foram causadas nas suas emoções deveria fazer com que ela parasse tudo em relação ao reino, não teria pregado para um homem como John Wesley, por exemplo, que mudou a história da sua nação. Pessoas como Moody, tantos outros, queridos, Madre Teresa de Calcutá, pessoas que foram completamente e poderosamente usadas por Deus, mas que em algum momento da vida alguém que fazia parte do seu ciclo não desistiu de ministrar. Eu quero dizer para você, às vezes você se furta em fazer coisas ao reino, achando que você está afetando só uma meia dúzia de pessoas que caminham com você na igreja. Não é uma realidade, porque talvez dentro dessa meia dúzia de pessoas que você caminha, você pode ministrar uma pessoa que ela vai ser uma bomba atômica para o inferno. Talvez você não seja na proporção que ela é em evidências. Talvez você é daquele dos bastidores, mas ao tocar a vida dessa pessoa que convive com você, você toca uma nação inteira. Porque ela se torna um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então deixa eu dizer para você, você precisa ouvir Deus. Cavernas, lugares temporários, precisam nos levar a reflexões profundas diante de Deus. Senhor, o Senhor me deu um dom. Talentos foram colocados nas mãos de alguns servos, queridos. E alguns deles multiplicaram esses talentos, outros ignoraram o talento. Um dia o Senhor dos talentos, ele diz para aqueles servos, o porquê que você multiplicou os talentos? Você é um servo bom. Mas ele disse para um deles, o porquê que você escondeu o talento que eu te dei? Eu vou dizer algo para você, momentos de intimidade com Deus dentro das cavernas que nós estamos vivendo, não tem a ver com as circunstâncias que você está enfrentando, mas tem a ver com o Deus a quem você está servindo. É Ele, é para Ele e é por Ele
todas as coisas. O que Ele tem para você. Agora, de fato, eu finalizo. Caverna de Adulão é um lugar de restauração de sonhos e de vínculos de amizade. Davi restaurou os sonhos desses homens, mas eu quero me ater com você a vínculos de amizades. Amizade, queridos, é algo que tem se tornado um artigo de luxo nos nossos dias. Quantos sabem disso? Amigos são artigos de luxo. Quem tem deve dar manutenção. Dê manutenção nos seus relacionamentos de amizade. Porque a nossa percepção de amizade ela foi muito deturpada. Nós avaliamos e valorizamos as pessoas por aquilo que elas oferecem. Amigos nem sempre têm muito a oferecer, a não ser um ombro quando você precisa para chorar. Relacionamentos desenvolvidos dentro daquela caverna fizeram com que aqueles homens pudessem ter se tornado um só homem. A Bíblia é mais ou menos como um time de futebol, queridos, ou um time de qualquer esporte. Quanto mais tempo eles convivem e treinam junto, mais eles se compreendem no olhar. Quando você vê um time muito bem entrosadinho, ele é quase invencível. Não que não seja invencível, mas ele é quase invencível. Um rapaz está correndo com a bola, o outro já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe, irmão, o que ele vai fazer. Ele já sabe para quem ele vai tocar, ele sabe qual que é a ginga, ele sabe tudo. Por que sabe, queridos? Relacionamentos de amizade são relacionamentos que são construídos na proximidade. Uma das coisas que eu vejo em relação à caverna de Adulão, há relacionamentos, queridos, serem muito bem definidos e muito bem estruturados. Os homens estavam no mesmo nível. Você nunca vai desenvolver relacionamentos de amizade com altivez no coração. Se você não descer ao mesmo nível daquele que está abaixo, porque sempre no relacionamento vai ter um melhor e um pior, quantos sabem disso? Se você que está acima não descer um degrau, você nunca vai desenvolver um relacionamento assim. Davi, para mim, na minha percepção, e porque nós lemos e conhecemos a Bíblia, né, ela está à disposição nossa, Davi ele era o melhor de todos lá. Mas Davi lavou as mãos com aqueles homens, se sujou com aqueles homens, deitou no chão com aqueles homens, comeu com aqueles homens, brincou com aqueles homens, tocou naqueles homens. Davi se tornou acessível, queridos. E por se tornar acessível, o coração de Davi foi compreendido por aqueles homens. Aqueles homens foram e se tornaram capazes de desenvolver um relacionamento de amizade tão profundo com Davi e uns com os outros, que eles passaram a dar a vida uns pelos outros. Atos 2, quando você lê a igreja que nasce. Em Atos 2 a Bíblia diz que eles tinham um coração voltados uns para os outros. Eles davam tudo o que tinham uns pelos outros, porque eles entenderam que aquilo que Deus estava construindo precisava nivelá-los, queridos. Nós precisamos conviver no mesmo nível. Eu não estou aqui derrubando as questões da hierarquia, dos dons, dos ministérios, das posições, não é nada disso. Mas independente de qual seja o título que você tem, nós somos todos iguais diante de Deus. Aqui não tem rico e pobre, queridos. Aqui não tem pastor e ovelha, dentro do sentido de relacionamento de amizade. Você pode ser amigo do pastor. Você não precisa ser amigo só de quem chega. O pastor pode ser seu amigo. Você pode ser amigo do seu líder de célula. Você pode ser amigo dos demais. Porque fica sempre aquela questão, os líderes só se reúnem com os líderes, todo mundo fica de fora. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Minha casa está lá, quer ir comer lá? Só levar picanha. Vai lá, queridos. Tá cara a picanha, hein? Carne tá cara com força, né? Volta aqui. O que acontece, queridos? Nós somos pessoas acessíveis, irmãos. Todos nós. E relacionamentos de amizade profundos, ele precisa que essa liberdade ela esteja disponível nas nossas vidas. Às vezes você não é mais uma pessoa que se permite ser tocada. Davi abriu o coração para esses homens. Davi falou, rapaz, nós estamos numa barca e nós estamos nessa barca tudo junto. Como que nós vamos fazer? Davi era assim, queridos. Mas eu tenho uma estratégia, Deus está me dando. Abra os seus olhos e abra o seu coração. Torne o seu coração acessível às pessoas, a fim de que eles tenham tempo com você. Eu preciso finalizar, queridos. Ministério de Música, nós vamos ter a ceia do Senhor. Então eu finalizo dizendo para você que hoje é dia de nós retornarmos para o centro da vontade de Deus.
e sairmos desse lugar temporário. Se você está num lugar temporário, você precisa sair desse lugar temporário. E você precisa sair diferente de como você entrou. Aqueles homens entraram destruídos e saíram como um exército. Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra? Fique em pé. Quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E depois nós vamos agora ter a ceia do Senhor. E eu quero orar por você nesse momento. Nós vamos orar juntamente com os elementos da ceia. E eu quero declarar que essa seja uma manhã de milagres sobre você. Tenho olhado aqui, a maioria de vocês já são da casa, mas se você está nos visitando e você está em plena comunhão com aqueles com quem você convive, com a igreja, se você não é dessa casa, com a igreja em que você está, a ceia do Senhor é para aqueles que foram batizados, e a ceia do Senhor é para que nós possamos ter comunhão em memória a Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, Paulo fala sobre a ceia do Senhor, todos nós fazermos um autoexame daquilo que nós temos vivido e daquilo que nós somos, e depois participarmos da ceia. Eu vou dar uma instrução para você. A ceia, por causa desse tempo de pandemia, as pessoas não estão tocando nos elementos da ceia. Então, se você está aqui nessa manhã e você vai participar, espere que os obreiros, eles estão com luva esterilizada, e eles vão dar para você, tá bom? Ele vai pegar o copinho, o cálice, vai pegar o pãozinho e vai dar nas suas mãos, tá bom? Se você for participar, faça assim. E você deve fazer uma autoanálise de si mesmo, para que você possa participar dos elementos da mesa com compreensão, para que você não traga enfermidade sobre você, mas para que você traga saúde sobre você. Então aqui ninguém te proíbe, queridos, a participar desse momento, mas nós ajudamos você a fazer um concerto com Deus, um concerto consigo mesmo e um concerto com seus irmãos. Amém? Quero orar pelos elementos da mesa e depois nós vamos ceiar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra nos ensina que nesse momento nós fazemos, Senhor, aquilo que nós somos submetidos pelo Senhor, uma reflexão pessoal e em memória ao Teu nome. Nós te damos graças pelo Teu corpo que foi partido em favor das nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, que esse seja um momento de cura e de milagre sobre cada um de nós. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário, momento onde o Senhor de fato traz uma divisão entre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O Senhor muda completamente a nossa história, Senhor. E nós queremos, em memória ao Teu sacrifício na cruz do Calvário, declarar, Senhor, que nós somos gratos não só pelo Teu corpo partido, mas nós somos gratos pelo Teu sangue derramado na cruz em favor das nossas vidas, sangue que simboliza a nova aliança no Senhor. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, Senhor. A aliança que inaugura em nós a graça e o Teu reino. Assim nós Te louvamos pela Tua fidelidade, enquanto participamos dos elementos da ceia, que o Senhor possa trazer vida sobre as nossas vidas, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem Te damos toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Eu oro pelos meus irmãos, declarando que a cura, o milagre e o favor do Senhor possa mudar a história deles. E que nesse tempo de ceia, essa palavra que foi liberada possa tirar muitos de nós desses lugares temporários em que estamos vivendo. E as cavernas que estamos enfrentando, essa seja a hora onde o Senhor muda a nossa história. No nome de Jesus a quem oramos, a igreja diga amém.